Pessoal, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como usar o ChatGPT corretamente, tá? Eu vou dar algumas diquinhas de ouro aqui, porque não é a gente achar que é só a gente pegar o print e o prompt e jogar no chat e ele vai fazer uma mágica, tá? Então não é mágica, é direção. Quanto melhor você direciona, melhor ela vai responder, tá? Então, tem alguns macetezinhos, algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar ainda mais essa imagem realista, tá? O prompt já está bem bacana, ele está considerando iluminação natural, ele está trazendo realismo para a imagem, sem deixar aqueles ruídos que a gente via antigamente, né? De quando começou nessa criação das imagens, ele deixava bem pesado, você batia o olho já via que era foto de IA, mas agora não. Então, assim, dá para a gente extrair o melhor dela. E eu vou mostrar para vocês aqui 3 exemplos que eu peguei desse mesmo projeto, do primeiro vídeo que nós fizemos, aquela limpa, né? A gente pegou a base ali no SketchUp, tiramos algumas arestas, clareamos o tom das arestas, fizemos enquadramento de cena, posicionamento ali, né, do campo de visão, deixamos na perspectiva de 2 pontos. Então, assim, depois de todas aquelas dicas, eu peguei o print, né, esse recorte e joguei aqui. Então, ó, esse print aqui, vocês vão ver que ele acaba seco aqui, ó, ele não mostra o fim da janela. Isso pode deixar um campo para interpretação do chat, tá? Então, eu joguei esse é o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês, tá? Desse estudo. Eu joguei esse print aqui e joguei o prompt embaixo. Simples assim, não dei mais nenhum comando, só coloquei o prompt. Olha o que aconteceu, ficou ótimo, tá? Gostei muito, mas ele criou uma cortina e a gente não tem essa cortina no projeto, tá? Mas vamos ver já o segundo exemplo. Olha, o segundo exemplo eu deixei um pedacinho aqui de parede, tem até um interruptor aqui, para ele não inventar moda, para ele não criar aquela cortina, tá? E esse foi o print que eu coloquei aqui. Também só ajustei isso e joguei o print aqui, com o prompt, tá? Gente, é quase um trava-línguas isso. Print, prompt. Ó, ele já não considerou a cortina, tá? Ah, uma dica de ouro que eu quero deixar aqui, prestem bem atenção, o que que eu faço? Você está vendo que aqui tem 3 abas abertas. Por exemplo, essa primeira imagem, ele criou a cortina, estava errado. Eu não continuei a conversa aqui, porque provavelmente se eu jogasse aquele print que eu ajustei, deixei aquele pedacinho de parede nessa mesma conversa, às vezes ele não entende e ele começa a distorcer aquilo. Então, toda vez que eu quero refazer um print, eu não continuo aqui. Eu sempre venho aqui em novo chat e crio uma conversa nova, porque senão ele vai salvando, né? Ele vai salvando esses comandos que ele já fez e às vezes ele não entende. Então eu sempre crio um novo chat, tá? Então aqui eu já vi que não deu certo, eu não continuei. Encerrei esse, abri outra janela. Vim em novo chat e abri outra janela. Simplesmente eu ajustei aquele print aqui, né? Deixei esse pedacinho à mostra da parede e coloquei o meu prompt e voilá, ele deu essa imagem para mim, tá? Olha, essa imagem já ficou bem bacana. É um projeto de consultoria que eu fiz. Esse móvel verde que a gente vê é um móvel existente da cliente. E ele aqui, nesse armário superior, as portas são de vidro canelado. Ela mandou fazer esse armário de marcenaria, ela não vai trocar, ela vai manter. A proposta aqui era mostrar para ela a mesa redonda, o design ali das cadeiras, a cor do estofado ali do banco, as poltronas, o pendente. Então, isso, se eu quisesse já apresentar essa imagem para ela, não ia influenciar muito, tá? Porque o que está em foco nesse projeto não são os armários. Tá? Eu quis colocar eles para a gente trazer essa composição de paletas de cores, para definir também o papel de parede que vai ficar atrás. Mas eu ainda não fiquei satisfeita com essa imagem, claro, né? Vocês podem ver que daí eu dei um outro print. Aqui eu ocultei todas as arestas, só para ver como que ele ia se comportar. E ele gerou... Ah, e tem um detalhe. No final do prompt, eu coloquei uma descrição. O armário superior da parede do meio é com vidro canelado. Então, a gente tem que ser específica, porque se eu colocasse assim, o armário superior é com vidro canelado, ele ia entender que às vezes é o armário da parede aqui do lado direito. Então, a gente tem que ser sempre específico, da parede da esquerda, da parede da direita ou da parede do meio. Então, eu coloquei essa descrição no final e ele me gerou essa imagem, tá?
Eu gostei bastante, ó, essa imagem está até um pouco mais clara, né, como se tivesse um filtro, mas aqui está sem o vidro canelado. E a última, ele entendeu que a portinha lá era de vidro canelado. E aí, deixa eu salvar essa imagem para vocês verem um pouco ampliado. Ó, ficou bem bacana. O vidro canelado, ele colocou as luzes, ele considerou a luz no pendente. Então, esse prompt, ele já está configurado para colocar luz também artificial, se tiver algum elemento desse na cena, tá? Isso que é bem bacana. Então, gente, a dica que eu dou para vocês é essa. Sempre que forem fazer uma nova imagem, comece um chat novo. Aqui eu até fiz embaixo e ele entendeu, deu certo, tá? Ele não mudou mais nada, mas geralmente ele fica errando, errando, errando. Então eu sempre começo um novo para ele não pegar referências do anterior, tá? Porque às vezes o que aconteceu já várias vezes, de eu pedir uma alteração, eu alterar no print, mas ele coloca elementos ainda do projeto anterior que eu já mudei, tá? Não sei se ficou claro essa parte. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso, que às vezes um simples comando que vocês dão, ele já consegue entender e a imagem já fica perfeita, tá? Para apresentar. Olha esse realismo, gente, da madeira e da mesa de jantar, que coisa mais linda. Então, assim, a iluminação natural entrando aqui na cena. Gente, eu fiz isso em minutos, né? Então, assim, eu usava, né, o renderizador dentro do meu SketchUp e hoje eu já desativei, porque isso realmente é um nível de realismo que o cliente já fica muito satisfeito e a gente não precisa perder horas configurando nenhum material, tá?